Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, Flamengo em 10, as 10 notícias mais importantes do dia em apenas 10 minutos. É claro que não está do jeito que a gente gostaria, o Flamengo está jogando muito mal, a gente está bem distante da liderança, 10 pontos, o Palmeiras perdeu apenas 2 vezes na temporada, mas nós ainda temos temporada pela frente, a gente precisa ajustar as coisas. E nesse vídeo a gente tem alguns desses ajustes aí que estão sendo feitos. Vou falar um pouquinho sobre a arbitragem, a gente não costuma ficar falando o tempo inteiro sobre isso aqui, mas dessa vez não tem como, o Flamengo já tem alguns erros assim bem graves nessa temporada, mais uma demonstração de fragilidade da diretoria. Tem valores da contratação do Everton Cebolinha, da possível contratação do Everton Cebolinha, tem interesse forte turco no Bruno Henrique e os valores estão chegando próximos ao que foi oferecido e ao que o Flamengo deseja. Bom, isso tudo no vídeo agora em apenas 10 minutos, então já deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão tudo que a gente traz por aqui. Primeira notícia, Diego Alves titular no lugar do Hugo. Você teria feito a mesma coisa? Eu teria feito, apesar do Diego Alves ter tomado um gol. O segundo gol era uma bola completamente defensável, ninguém vai colocar a culpa totalmente nele, mas um goleiro que estava esperneando para voltar a ser titular, ele tem que pegar esse tipo de bola, e o Diego Alves não foi capaz, mas eu acho que ele deve ser o titular. O Hugo não estava reunindo condições psicológicas, não é só técnica, não. Técnica, ele tem vários problemas também, mas nesse momento ele não estava reunindo condições psicológicas de ser o goleiro titular do Flamengo. Então, eu acho que o Hugo tem potencial para ter uma carreira muito boa pela frente, ele precisa aparar arestas em sua formação. Agora, nesse momento, eu também teria ido com o Diego Alves, mesmo, até porque esse time da bagunça que tá, é melhor botar um goleiro mais experiente, que se tiver que queimar, já queima ele mesmo, não queima um futuro potencial promissor do Flamengo, que é o que o Hugo é de verdade. Acabou que o Hugo foi alçado a esse posto de titular e está sendo cobrado como se fosse um goleiro super experiente, mas ele é um goleiro jovem que está numa fase ruim no clube e que não pode ser queimado por causa disso. Segunda notícia, desde 2017 não tínhamos 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mais uma marca negativa aí para essa temporada de 2022, que começou muito ruim e está muito ruim até metade do ano. A gente tem que amarrar, juntar os cacos, amarrar as pontas soltas aí para tentar salvar um pouquinho dessa temporada. No Campeonato Brasileiro está difícil, mas a gente ainda tem Copa do Brasil e Libertadores e nós teremos contratação. Falaremos sobre isso aí, as mudanças já estão acontecendo. Terceira notícia, olha, dessas 3 derrotas, por que o João Gomes jogou em apenas 50 minutos? Por que o Andrés Pereira, de um tempo para cá, virou um titular absoluto, intocável no time do Flamengo? O que está acontecendo? O que acontece com o João Gomes? João Gomes era o melhor jogador do nosso meio-campo até bem pouco tempo e simplesmente parou de ter oportunidades. Muitas questões sendo levantadas internamente sobre a força do empresário ou não do João Gomes, força de outros empresários, influência na escalação do Andrés Pereira, Andrés que não vai ficar no Flamengo, que já vai ser vendido. Então, quer dizer, existe alguma interferência externa para que o Andrés tenha cada vez mais participação nos jogos. Logo ele, que já está de saída e novamente deve voltar ao futebol europeu, essa é uma outra questão. Por que o João Gomes só jogou 50 minutos nas outras 3 partidas em que o Flamengo perdeu? Também outra questão que fica aí no ar. Quarta notícia, o Bruno Henrique não está fechado com nenhum clube turco, ao contrário do que querem passar aí, do que alguns jornalistas informaram. Um jornalista que não tem nenhuma credibilidade na Turquia. O pessoal pega lá no Twitter, vai no Google Tradutor e transforma como se o cara fosse um mega jornalista turco. Não, um palpiteiro lá falou que já estava fechado e isso reverberou aqui no Brasil. Não está fechado, até porque os valores ainda estão um pouco distantes. Tem gente na diretoria que acredita que o Flamengo venderia por 8 milhões de euros, acham que é uma boa 8 milhões de euros pelo Bruno Henrique, ele que já tem 30 anos de idade. E o Flamengo recebeu até então uma sondagem de 5 milhões de euros. Então percebo, a diferença ainda está muito grande, mas ela pode se aproximar. Os clubes podem chegar a um acordo, o Bruno Henrique pode sair ainda nessa janela. Lembrando que aí o Fenerbahçe gostaria de contar com um jogador
já para a pré-temporada de 2022-2023, lá, lembrando que eles têm uma temporada que avança pelo meio do ano. O meio do ano não, que avança pelo final do ano até a temporada 2023 aqui do Brasil. Quinta notícia, primeiro treino do Dorival Júnior com o Flamengo, com esse time do Flamengo nessa temporada. Isso acontece aqui no Brasil, né? O Dorival já tem uma derrota e ainda não deu nenhum treino. Gente, o futebol, o treinador, ele não é para escolher as camisas, escolher os jogadores. Essa é uma parte muito pequena do trabalho do treinador. O trabalho do treinador de verdade é emular nos treinamentos o que vai acontecer nos jogos. Então, colocar o seu estilo de jogo, estabelecer os seus padrões dentro dos treinos. Esse é o trabalho do treinador, não é ficar gritando à beira do campo ou escolhendo as camisas, não é isso. Bom, mas aqui a lógica é totalmente invertida, o Flamengo precisou mudar e precisava mudar realmente. E aí o Dorival já tem uma derrota, mas ainda não deu uma sessão de treino. Hoje é o primeiro dia, a gente espera que ele arrume soluções rápidas, já que nós temos 2 decisões ainda essa semana, falaremos sobre isso aí mais pro final do vídeo. Vamos para um número interessante aqui. Já são 6 erros graves contra o Flamengo na temporada 2022 do Campeonato Brasileiro. Isso mostra também a fragilidade dessa diretoria. Nem pressão esses caras que antes conseguiam fazer, agora estão fazendo bem. A CBF não se sente acuada em nenhum momento, os árbitros não têm nenhuma preocupação em errar contra o Flamengo. E já são 6 erros gravíssimos que custaram por volta de 14 pontos. É isso mesmo, esse timinho que não está jogando nada, futebol horrível, sem esses erros de arbitragem, estaria na liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, aí você fala, mas os adversários também podem ter tido erro e tal. Então vamos botar metade disso, o Flamengo estaria na briga, colado lá com o Palmeiras, que hoje é o atual líder. Quais foram os erros? Gol mal anulado contra o Botafogo, erro claríssimo. Segundo, pênalti não marcado contra o Ceará, pênalti também, sem sombra de dúvida. Invasão do Pikachu na cobrança do pênalti contra o Fortaleza. A não expulsão do Elinho do Red Bull Bragantino foi um absurdo também. Não foi expulso, permaneceu do jogo. Poderia o Flamengo ter ficado ainda com um a mais. Pênalti não marcado contra o Internacional, pênalti claro, mão na cara do Gabigol. E segundo, pênalti marcado para o Inter, nada, um pênalti maroto, e o VAR não chama nem para um nem para outro, isso é uma coisa bem esquisita mesmo. Bom, e aí a gente vai para a 7ª notícia, o Vasco se fazendo de vítima com o consórcio Maracanã. O Vasco utilizou aí o Maracanã nessa partida contra o Cruzeiro, e aí ficou reclamando dos valores, o Vasco, ele quer jogar no Maracanã, não quer ser consorciado, não quer assumir nenhuma responsabilidade e quer pagar menos do que Flamengo e Fluminense pagam quando estão mandando no complexo. Então não faz o menor sentido, o Vasco sabe que não faz sentido, mas fica se fazendo de vítima para jogar para a torcida. O certo seria o consórcio falar, faz o seguinte, muito obrigado, você acha que os valores são caros? Fica lá em São Januário e deixa aqui o consórcio para Flamengo e Fluminense, que estão dividindo até de certa forma harmonicamente aí essa gestão. Bom, 8ª notícia, Cebolinha mais próximo do Flamengo, não porque o Flamengo está fazendo uma investida muito forte, mas porque as portas da Europa estão fechadas para ele não tem muitas sondagens. As sondagens que ele teve foram de clubes que não pagariam o valor que o Flamengo pensa em pagar por ele. E aí você pergunta, qual o valor o Flamengo tentaria pagar pelo jogador? Bom, essa é a 9ª notícia, o Flamengo pensa em pagar até 15 milhões de euros. Lembrando que isso não o tornaria o jogador mais caro da história do Flamengo. Hoje o jogador mais caro da história é o Gabigol, a contratação de 16 milhões e meio de euros. Aí você fala, Vinícius, mas por que o Gabigol tão caro? Valeu a pena? O Everton Cebolinha, 15 milhões? Será que não vale também? Um jogador que até bem pouco tempo estava na seleção brasileira? Bom, o Gabigol, quando o Flamengo pagou por ele, ele já estava consolidado na história do clube. Ele já tinha feito uma temporada absurda em 2019, ele já tinha feito os gols do título da Libertadores, então era um jogador que já havia se provado com essa camisa. O Cebolinha, apesar da qualidade, da gente saber reconhecer da qualidade dele, ele ainda teria que se provar. A gente já viu muitos jogadores que dão certo em outros clubes, mas quando chega no Flamengo a coisa não funciona da maneira que a gente esperava. Bom, eu acho que seria uma boa contratação, eu acho que 15 milhões de euros vale, o Flamengo precisa contratar, não tem jeito, o Flamengo precisa mexer nesse elenco.
décima notícia, decisão para quarta-feira. É verdade, nós temos uma decisão contra o Cuiabá para não entrar na zona de rebaixamento. Isso mesmo, Z4, o Flamengo está com o mesmo número de pontos do primeiro da zona, justamente o Cuiabá. Então, quarta-feira é um jogo importante. Esse era um jogo que o Flamengo poderia mesclar jogadores, colocar mais jovens para jogar no Maracanã, obter os 3 pontos fracos e ir para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro já no dia 22, com o time descansado. Agora o Flamengo vai ter que jogar muito seriamente essa partida, ganhar, fazer os 3 pontos, sair do embolo da zona de rebaixamento, para aí sim pensar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então a fase aguda das competições está chegando em velocidade assustadora e o Flamengo ainda está com esse time todo bagunçado. Bom, esse foi o vídeo agora, espero que vocês tenham gostado. Mais tarde eu tenho um vídeo falando sobre um erro da diretoria que está custando R$500 bilhão, então fica atento no vídeo. Já se inscreve no canal e é só no sininho, que aí chega a notificação para você aí quando eu lançar. Deixa seu like, que aí quando você deixa o like faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Responda aí o que você achou do vídeo, as perguntas que a gente fez aqui nos comentários. Mengo é paixão, valeu!